No Saber Direito desta semana, o curso é de Direito Penal. Você vai aprender o que são os crimes funcionais previstos no Código Penal. Peculato, concussão, corrupção passiva, prevaricação, dentre muitos outros. As aulas são com a professora Ana Maria Prates Barroso. Olá, sejam bem-vindos à quarta aula do Saber Direito. Na primeira aula, nós começamos a falar dos crimes funcionais e fizemos algumas considerações gerais quanto aos crimes funcionais, que são os crimes praticados pelos servidores públicos contra a administração pública como um todo. Na segunda e na terceira aula, nós vimos os crimes praticados pelos servidores públicos no Código Penal, que são os crimes que vão do artigo 312 ao artigo 326 do Código Penal. Dividimos esses crimes em duas aulas, segunda e terceira aula. Na aula de hoje, que é a nossa quarta aula, nós vamos ver os crimes praticados pelos servidores públicos não previstos no Código Penal, ou seja, previstos em legislações especiais. E nós vamos tratar de 3 legislações hoje. Nós vamos falar da Lei de Licitação, nós vamos falar da Lei de Crime Ambiental e nós vamos falar da Lei de Crime Tributário. Então, hoje, nós não vamos tratar de todos os crimes nessas leis. Como nós falamos desde o início da nossa primeira aula, o nosso assunto se restringe aos crimes praticados pelos servidores públicos contra a administração pública. Então, nós vamos apenas abordar os crimes praticados por servidores públicos nessas leis, ou seja, os crimes em que a elementar do crime pressupõe a presença do servidor público, é o chamado crime próprio. No caso, chamado de crime funcional, porque o crime é praticado em razão da função do servidor público. Bom, só para a gente relembrar um pouquinho, quando nós falamos na primeira aula, e nós repetimos isso tanto na aula 2 quanto na aula 3, o conceito de servidor público, ele é dado pelo artigo 327 do Código Penal. A lei de abuso de autoridade, que nós vamos ver na nossa quinta aula, ela também trouxe no artigo 2º essa extensão do que é o servidor público e esse conceito do servidor público. Então, na realidade, quando nós falamos de servidor público para efeitos penais, não é um contexto restrito. O servidor público para efeitos penais, ele é muito mais abrangente. Ele abrange o agente público em caráter remunerado ou não. Mesmo que ele não seja remunerado, ele vai ser considerado servidor público para efeitos penais, mesmo que seja uma função só transitória, independe de ser concursado ou não, independe do poder a qual pertença, poder executivo, legislativo, judiciário, isto é irrelevante. Até porque esta visão do agente público para efeitos penais, ela busca justamente proteger a administração pública. Relembrando que os agentes políticos também se enquadram nessa definição de agente público para efeitos penais. Então vamos lá. A primeira lei que nós vamos ver hoje é a Lei de Licitações. A Lei de Licitações, ela traz 10 artigos que contemplam os tipos penais. Destes 10 artigos, 6 referem-se a crimes praticados por servidor público, ou seja, a crimes em que o sujeito ativo é o servidor público. É a Lei 8666, a famosa Lei de Licitação. O primeiro dispositivo, que trata de um crime praticado por servidor público, ou seja, daquele em que exige a presença do servidor público, é o artigo 89 da Lei 8666. É o que chama-se fraude à licitação, aquele em que há dispensa ou inexigibilidade da licitação, quando a lei assim o determina. Antes da gente entrar um pouquinho nesses crimes, lembrando que licitação é um procedimento administrativo que visa selecionar a proposta mais vantajosa de contratação para a administração pública. E ela é regida pelos princípios da impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade, legalidade administrativa.
Então, na realidade, a licitação vem como forma de resguardar esses princípios constitucionais que resguardam a administração pública. Justamente por isso, a Lei 8666, além de trazer todos os procedimentos referentes à questão de licitação, ela também imputa as infrações que ela denomina, que ela entende que sejam infrações penais. Então, retomando, o artigo 89 é o denominado fraude à licitação. Ocorrerá justamente quando há dispensa ou não exigência de licitação, quando a lei assim determina. Os artigos 24 e 25 da Lei 8666 vêm deixando de forma expressa, trazendo de forma expressa, quais são as hipóteses de dispensa de licitação. Ou seja, há situações em que a licitação pode ser dispensada, como no estado de emergência, a depender do valor. Então, nestas hipóteses, se o servidor dispensa a licitação, é evidente que ele não está praticando nenhum ato infracional. Contudo, se há dispensa de licitação fora das hipóteses legais, isso pode caracterizar crime. Vamos para a leitura do artigo 89? Vamos lá. O artigo 89 assim diz: dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade. Pena, detenção de 3 a 5 anos. Olha só, não basta apenas a dispensa. Se deixa de cumprir as formalidades na hipótese de dispensa, também é crime. Então, eu tenho duas situações. A primeira é dispensar ou deixar de exigir licitação quando deve ocorrer, quando a licitação deve existir. E a segunda hipótese é quando é hipótese de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, esta dispensa ou esta inexigibilidade, ela ser feita de forma que não preencha os requisitos legais. O artigo 89 é um dos crimes mais comuns que se tem na lei de licitação. Na realidade, ele vem justamente para resguardar que o administrador ou o responsável não gere a dispensa fora das hipóteses permitidas por lei. E para que você tenha contratações indevidas, para que, na realidade, haja uma contratação sem o procedimento licitatório. Uma coisa interessante, o artigo 89, a jurisprudência já consagrou que não precisa ter prejuízo para a administração pública. O que eu quero dizer com isso? Houve a dispensa da licitação numa situação que deveria ter tido a licitação. Mas, mesmo assim, comprova-se que aquela contratação foi até abaixo do que seria licitado. Aquela contratação, ela não gerou nenhum prejuízo para o erário. É irrelevante. Aqui a conduta independe do resultado, é o chamado crime de mera conduta. Não é um crime material. Ou seja, em ocorrendo a dispensa ou a inexigibilidade de licitação, o crime está caracterizado independente do prejuízo. Como nós falamos, a pena é de reclusão e varia de 3 a 5 anos. É um crime muito comum. O segundo crime previsto na lei de licitação, lembrando, o segundo crime que exige a presença, o sujeito ativo é o servidor público. É a chamada advocacia administrativa, que está lá no artigo 91. Vocês devem se recordar que na nossa terceira aula, nós chegamos a falar da advocacia administrativa do artigo 321 do Código Penal. Aqui nós temos a advocacia administrativa referente à licitação. Então, vamos aqui fazer uma diferença dos dois dispositivos, até para que a gente possa perceber quando será aplicado o 321 do Código Penal e o artigo 91 da Lei 8666, da Lei de Licitações. Relembrando que a advocacia administrativa é quando você patrocina interesse privado perante a administração, valendo-se da condição de servidor público. Então, vamos para a leitura do artigo 91 da Lei de Licitações e depois a gente relembra o artigo 321 que nós vimos na nossa terceira aula. Vamos lá. Artigo 91. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração,
dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato, cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário. Detenção de 6 meses a 2 anos. Vou fazer a leitura agora do 321 que nós estudamos lá na nossa aula 3 do curso de crimes funcionais aqui no Saber Direito. O que diz o 321? Patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de servidor público. Ora, a gente consegue perceber aqui claramente que o artigo 91, ele vai além do patrocínio perante a administração pública. Olha o que ele diz: dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário. Se eu só patrocino interesses privados perante a administração pública de uma forma geral, 321 do Código Penal. Agora, se ao patrocinar o interesse privado, eu dou causa à instauração de licitação ou à celebração de um contrato administrativo que eu sei que corre risco de ser invalidado pelo Poder Judiciário, eu estou na advocacia administrativa do artigo 91 da Lei 8666, cuja pena varia de 6 meses a 2 anos. Aí você me pergunta assim, mas Ana, eu hoje não sei se aquele contrato vai ser invalidado ou não. Não, aqui você já tem uma ciência que o patrocínio que você está fazendo vai gerar a invalidação do contrato. Aqui você tem ciência disso. Você sabe que esses interesses que você está patrocinando perante a administração pública não são legítimos na questão da contratação e na questão licitatória. E mesmo assim você o faz. Não é, na realidade, eu estimulei uma licitação que depois foi declarada inválida pelo Poder Judiciário. Não, não é isso. Aqui você estimulou uma licitação com base nos seus interesses privados, não eram os interesses públicos. E você tinha ciência de que esta licitação viria a ser declarada inválida pelo Judiciário. É interessante a gente ver também que a pena do 321 do Código Penal é menor, é de detenção de 1 a 3 meses. Já a pena do artigo 91 da Lei 8666, da Lei de Licitações, é uma pena que varia de 6 meses a 2 anos, ou seja, é uma pena menor. Não há conflito de leis aqui. Se for referente à questão licitatória, estiver enquadrada no tipo legal que nós falamos aqui, você responde pela Lei de Licitação e não pelo 321 do Código Penal. Tudo bem? O outro dispositivo penal da Lei de Licitação, que também exige como sujeito ativo o servidor público, é o artigo 92 da Lei 8666. O artigo 92 da Lei 8666, ele trata de quando o servidor público causa modificação ou vantagem ilegal. É interessante a gente relembrar que a licitação é um processo de concorrência, não é isso? Quando se abre a licitação, você tem vários proponentes que concorrem para que venha a ser sagrada a proposta vencedora, a melhor proposta para o poder público. Então, não se pode ferir esse caráter competitivo gerando uma vantagem ilegal, né? O servidor não pode interferir nisso para que haja uma vantagem ilegal. Então, vamos lá. Este crime seria justamente quando o servidor público, na realidade, ele modifica a favor de um vencedor. Artigo 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do adjudicatário, durante a execução dos contratos celebrados com o poder público, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou ainda pagar fatura com preterição de ordem cronológica de sua exigibilidade, observado o disposto no artigo 121 desta lei. Pena de 2 a 4 anos. Então, vamos voltar. Nós temos 2 crimes aqui. O primeiro
é quando o servidor público modifica em favor do vencedor da licitação, sem qualquer autorização legal. Faz alguma modificação contratual, alguma modificação, aqui até diz, ó, no ato convocatório da licitação ou nos instrumentos contratuais para favorecer alguém. Então, quando o servidor público, valendo-se da sua função que ali exerce, ele causa essa modificação no procedimento licitatório, é crime. É o artigo 92 da Lei 8666. E a segunda tipificação prevista aqui no mesmo dispositivo legal refere-se ao fato de você não obedecer à ordem cronológica do pagamento da fatura. O artigo 121, ele dispõe como deve funcionar esse pagamento ao contratado. Ele vem estabelecendo. Se o servidor público fere essa ordem cronológica, ele também pratica um crime. Lembrando, a licitação é uma concorrência, tanto que existe a modalidade concorrência, em que, na realidade, os proponentes devem concorrer em condições de igualdade. Se você tem um servidor que gera uma vantagem ilegal para outra, a licitação está viciada. E não é essa a finalidade. É justamente para resguardar a lisura que a lei de licitações veio, para que haja uma proposta mais vantajosa ao serviço público com transparência, com moralidade, com probidade. Então, qualquer vantagem que um servidor venha a dar a um dos concorrentes, de acordo com o artigo 92, é crime. Nós ainda temos também, dentre os crimes praticados por servidores públicos, o artigo 94, que fala em devassar sigilo de proposta. Na nossa terceira aula do curso, nós chegamos a fazer uma menção ao artigo 326 do Código Penal. Foi, inclusive, o último dispositivo, já foi ali no finalzinho da nossa aula. Nós dissemos o seguinte, que havia o crime de violação de sigilo de proposta de concorrência, previsto lá no 326. Contudo, a doutrina majoritária tem tido o entendimento que esse artigo 94 revogou o 326 do Código Penal. Vamos fazer uma leitura dos dois para que a gente chegue à nossa conclusão. Vamos lá? Artigo 94 da Lei de Licitações. Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Esse é o 94 da Lei de Licitações, pena de 2 a 3 anos de detenção. Vamos fazer agora uma leitura do 326 do Código Penal, que a gente fez uma referência na nossa terceira aula, da revogação tácita dele pelo 94. O que diz o 326? Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo, detenção de 3 meses a 1 ano. Ora, não resta dúvida que o 94 é até mais amplo, ele fala em procedimento licitatório como um todo, e ele veio prevendo as mesmas situações do 326. Por ser norma posterior e especial, há a revogação tácita do artigo 326 do Código Penal. Então, o artigo 94, ele prevalece sobre o 326. E aqui a gente entra num ponto interessante nesse artigo 94 também. Mas, Ana, os atos não são públicos, os atos administrativos não são públicos? São. Nós até vimos também na nossa terceira aula que a violação de sigilo ela é crime. Lembra disso? Por mais que nós tenhamos dito que a regra é a publicidade dos atos administrativos, há situações em que esses atos são sigilosos. Aqui é um exemplo disso. É o sigilo da proposta. O sigilo da proposta é justamente para manter a lisura, para manter a concorrência leal do processo licitatório. Ora, se você dá publicidade a atos que são predominantemente sigilosos, isso é crime. Isso é crime. Quando você devassa o sigilo da proposta, ou seja, você abre, você dá conhecimento da proposta, você está retirando a vantagem desse proponente. Ao dar
esta abertura, esta publicidade, o procedimento licitatório fica viciado e ficou viciado justamente em razão de um ato do servidor público. É crime, está previsto no artigo 94 da Lei 8666. Um outro crime que nós temos, que está previsto no artigo 97 da Lei de Licitações, refere-se à inidoneidade para participar da licitação. O participante da licitação, ele tem que ser idôneo. A empresa ou profissional devem ser idôneos para que possam participar da licitação. Então, há situações em que essa inidoneidade é decretada. Por exemplo, o artigo 87 da Lei de Licitações, ele dispõe as situações em que você retira a idoneidade, ou seja, ocorre a inidoneidade da empresa ou da pessoa que seria contratada pelo serviço público. E a lei deixa claro, se o servidor público admite na licitação ou celebra contrato com pessoa inidônea, ou seja, com profissional que não tem idoneidade, ele pratica crime. Olha o que diz o artigo 97. Admitir a licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo. Detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que declarado inidôneo venha licitar ou contratar com a administração. Que é interessante. O caput diz respeito ao servidor público. Servidor público, consciência de que a empresa é inidônea, isso aí é algo que a empresa tem que trazer a declaração de idoneidade. Ele celebra, olha, não é só celebrar contrato, olha aqui que a lei diz, admitir a licitação. Aqui, a admissão no procedimento licitatório, mesmo que aquele inidôneo não se consagre vencedor, já é crime. Só o fato de você admitir uma empresa ou um profissional inidôneo no procedimento licitatório já caracteriza crime. E a celebração de contrato também. Se a admissão já caracteriza, a celebração de contrato também. Agora, a empresa que declarada inidônea contrata com a administração pública também responde pelo crime. Aqui nós vamos ter também uma exceção à teoria monista. Lembra que lá na segunda aula, quando nós estudamos corrupção passiva, nós falamos da corrupção passiva referente ao crime de corrupção ativa. Vamos relembrar um pouquinho. Nós tínhamos dito na nossa primeira aula que aquela pessoa, mesmo sendo particular, que pratica um crime, que tem as características de um crime funcional, junto com o servidor público, ela responde como se fosse um crime funcional. Nós até demos exemplo do peculato, lembra disso? Né? Que se porventura um servidor público chama um particular para praticar um peculato furto com ele na administração pública, o particular também responde pelo crime de peculato e não pelo crime de furto. E nós fizemos uma exceção, nós dissemos que a exceção, uma das exceções que nós tínhamos, era no caso de corrupção. No caso de corrupção passiva, o servidor público respondia por corrupção passiva, mas o particular que havia oferecido, havia pago a vantagem, respondia por corrupção ativa, não é isso? Aqui nós vamos ter também uma exceção. O servidor público que admite a pessoa idônea vai responder por um tipo. E o que não, o contratado inidôneo, responde pelo parágrafo único. Interessante, né? E, por último, na Lei de Licitações, na Lei 8666, nós temos o artigo 98, que refere-se ao impedimento de inscrição nos registros cadastrais. O cadastro prévio dos proponentes, ou seja, das pessoas que pretendem participar de um processo licitatório, ela garante eficiência e regularidade na administração pública, além da transparência. Porventura, quando o servidor público, ele impede, ele obsta esse cadastro prévio, ou ele faz alteração indevida ou cancelamento da inscrição no cadastro prévio, também será crime, de 6 meses a 2 anos e multa.
Vamos fazer a leitura do dispositivo 98 da Lei de Licitações. Obstar, impedir ou dificultar injustamente a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais ou promover indevidamente alteração, suspensão ou cancelamento de registro do inscrito. Detenção de 6 meses a 2 anos. Se o servidor público dificulta, impede, altera o cadastro prévio, esse registro prévio, ele responde pelo artigo 98 da Lei de Licitações. Antes de passarmos para a próxima lei, vamos fazer um quiz? Vamos responder algumas questões aqui? Vamos lá? Não é crime que exija a qualidade funcionário público como sujeito ativo. Olha, vamos lembrar o seguinte, todas as hipóteses que exigem a qualidade de servidor público como sujeito ativo do crime, nós falamos aqui. Foram 6 crimes. Lembra que nós falamos que a lei traz 10 crimes, mas 6 referem-se ao servidor público. Então, a alternativa que não se referir àquilo que nós falamos aqui, aos crimes que nós falamos, é porque não é crime funcional, não é crime que exige a qualidade servidor público como sujeito ativo. Então, vamos voltar para a questão. Não é crime que exige a qualidade funcionário público como sujeito ativo. Inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei. Tem que ser servidor público. Nós vimos o artigo 89 da Lei de Licitação. Pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade. Também falamos que é praticado por servidor público. Ou seja, quando o servidor público paga uma fatura que fere ao que a lei de licitação determina. Ela tem uma ordem cronológica que deve ser obedecida. Então, sujeito ativo aqui também é o servidor público. Letra C. Impedir a realização de qualquer ato de procedimento licitatório. Aqui não precisa ser o servidor público, um particular pode impedir com fraudes. Ele pode, na realidade, prejudicar o procedimento licitatório, não necessariamente o servidor público. E a letra D, celebrar contrato profissional declarado inidôneo. Esse até nós falamos aqui por último. Quando o servidor público celebra um contrato com uma empresa, um profissional, que foi declarado inidôneo pela administração pública, caracteriza crime. Então, a única hipótese aqui em que não exige a qualidade de servidor público para a prática do crime é a alternativa C. Então, a alternativa correta é a C. As alternativas A, B e D são alternativas que dizem respeito a crime praticado pelo servidor público que tem como sujeito ativo o servidor público. Bom, esses foram 6 crimes, nós falamos que a lei de licitação ela traz 10 crimes, mas nós trouxemos aqui os 6 crimes em que o sujeito ativo necessariamente deve ser um servidor público. Gente, vamos lembrar o seguinte, nos outros crimes não é que o servidor público não possa praticar. Não é isso. É que não há a exigência da qualidade de servidor público. O nosso curso, desde a primeira aula, nós temos deixado claro. Os crimes que nós estamos tratando aqui são crimes que exigem que seja um servidor público. Nada impede que o servidor público pratique outros crimes. Não são crimes praticados, são crimes em que se exige a qualidade como servidor público. Nós fazemos essa diferença, crimes próprios e comuns. São crimes próprios. Você tem, por exemplo, crimes próprios praticados por médico. Nós não estamos tratando aqui. Nós estamos tratando de crimes próprios funcionais, é até uma redundância, né? Os crimes funcionais, em que a qualidade do servidor público é essencial. Ou seja, é crime que, na realidade, depende para que ele possa ser caracterizado de que seja servidor público. Ok? Bom, a outra lei que nós vamos tratar aqui hoje, nós vamos tratar de 3 leis aqui hoje. É a Lei de Crimes Ambientais. É a Lei 9605 de 98. Esta lei, ela traz sanções de infrações administrativas e infrações penais em atividades lesivas ao meio ambiente. E lá há um título próprio que diz o seguinte, atividades
ou seja, crimes contra a administração ambiental. Crimes contra a administração ambiental. E traz um rol de crimes que são praticados contra a administração ambiental. Neste rol de crimes contra a administração ambiental, a lei dispõe de 2 crimes que exigem a presença de servidor público. Então, são 6 crimes contra a administração ambiental, mas 2 exigem a qualidade de servidor público. Gente, quando a gente fala em administração ambiental, nós estamos falando de administração pública ambiental. Nós vamos ver daqui a pouquinho a Lei 8.137, que a gente vai falar de administração fazendária. É administração pública ambiental. Nós chegamos a falar isso nas nossas aulas passadas. Nós temos aqui leis específicas. Então, o Código Penal, ele trata a administração pública como um todo, que engloba a administração ambiental e a administração fazendária também. Ou seja, nós temos um Código Penal, quando ele trata a administração pública, ele engloba todas essas organizações que foram subdivididas nominalmente, né? Mas é um todo, é um todo. Contudo, você tem leis que protegem o meio ambiente e que separam a questão da administração ambiental. Aí você me pergunta assim, Ana, você vai falar de 2 crimes aqui que se referem à administração ambiental. Vamos supor que o servidor público pratique uma corrupção referente a um ato ambiental. Ora, se não tiver esta tipificação expressa em lei, se não ocorrer essa tipificação expressa em lei, ele responde pelo Código Penal. Aqui, nós primeiros vamos à lei específica. Tem uma tipificação específica para aquele caso concreto? Não tem. Se não tem, ele cai no geral. Então, na realidade, nós só vamos para a lei específica quando ela dispõe de um tipo penal semelhante. Se não, é ofensa à administração pública como um todo. Então, vamos para o primeiro artigo, que é o artigo 66. São 2 dispositivos, como eu falei. São 2 crimes, são 2 tipos penais previstos na Lei 9605 de 98, que são aqueles praticados por servidores públicos contra a administração ambiental. O primeiro dele é o artigo 63, que trata da afirmação falsa, e o segundo é o artigo 67, que trata da licença ambiental em desacordo. Vamos lá para o artigo 66. Ele diz assim: fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnicos científicos em procedimento de autorização ou de licenciamento ambiental, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Bom, olha só, o tipo penal é muito específico, autorização ou licenciamento ambiental. Então, aqui ele traz uma falsidade praticada pelo servidor público. Mas a falsidade, ela tem que ser específica para procedimento de autorização ou de licenciamento ambiental. Então, olha só, afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnicos científicos em procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental. E se o servidor público sonega informações, não em procedimento de autorização ou licença ambiental, mas procedimento que refira-se a algum procedimento administrativo ambiental que não seja necessariamente autorização ou licitação? Ele responde pelo 66? Não. Ele vai responder pelo dispositivo penal correspondente, por falsidade, por inserção de dados falsos. Aqui, o tipo é específico. A gente tem que lembrar o seguinte: não existe interpretação extensiva em tipos penais. A gente não vai presumir, se não pode em autorização ou licenciamento ambiental, também não vai poder em tal situação. Não. Se o legislador quisesse que a tipificação referisse a qualquer procedimento ambiental, ele diria: em qualquer procedimento ambiental. Ele deixou claro, em procedimento de autorização ou de licenciamento. Evidentemente que tais procedimentos têm requisitos que devem ser preenchidos.
E o servidor público, quando, por exemplo, ele atesta um dado técnico de que aquele local preencheu alguns requisitos que não foram preenchidos realmente. Ele está afirmando, um técnico faz, ele responde por este crime. Até porque a afirmação dele pode gerar ou não a mudança no licenciamento. Ana, precisa ter o licenciamento? Ou seja, o servidor afirmou falsamente ou o servidor deu uma informação falsa referente a um dado técnico científico, mas mesmo assim não houve autorização, mesmo assim não houve o licenciamento. Ele vai responder? Vai. Ele vai responder pelo crime do artigo 66 da Lei 9605 de 98. Vai. Aqui não se exige que a falsidade dele tenha gerado resultado. O crime caracteriza-se com afirmação falsa, enganosa, alteração de dados, né, dos verdadeiros para os falsos. Por aí, por si só, isso já caracteriza o crime, independente de ter tido o licenciamento ou autorização. Ora, mas o servidor fez um dado falso e para nada. A questão aqui não é o resultado. Não se pune a liberação de licenciamento ou a liberação de autorização com dado falso. Não é isso. O que está punindo é a conduta do servidor. É isso que se pune. Vocês devem ter percebido nessas nossas aulas, nós já estamos na nossa quarta aula, já é a terceira aula de falando de crimes em espécie, que vários desses crimes, o legislador não se preocupa com o resultado. O legislador se preocupa com a conduta do servidor, que ele quer que seja uma conduta proba, que ele quer que seja uma conduta de acordo com a moralidade administrativa. Um exemplo claro que a gente sempre volta nas aulas é o exemplo de corrupção. Lembra que no caso de corrupção, que nós estudamos no 317, o fato do servidor público solicitar, por si só, já caracteriza o crime de corrupção. Mesmo que ele não receba nenhum valor, mesmo que ele não efetive esse valor transmitido na sua conta. Aqui é a mesma coisa, não só aqui, com vários crimes. Nós terminamos de falar do artigo 89 da Lei de Licitações, que não precisa ter a celebração e nem trazer prejuízo, porque aqui o legislador, ele na realidade, o que ele se preocupa é com essa conduta do servidor, tendo gerado prejuízo ou não para a administração pública, que no caso pública ambiental. O próximo dispositivo que trata de crime ambiental, né, o crime ambiental que exige o servidor público como sujeito ativo, é o artigo 67, que também trata da licença ambiental em desacordo. Vamos lá? Conceder ao servidor público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do poder público, detenção de 1 a 3 meses e multa. Vamos ler, só que, continuando no parágrafo único, se o crime é culposo, a pena é de 3 meses a 1 ano de detenção sem prejuízo de multa. Então, vamos primeiramente uma questão. Qual a diferença do 66 para o 67 da Lei de Crimes Ambientais, da Lei 9605 de 98? A diferença é, no artigo 66, a punição é pela falsidade ideológica do servidor público. É pelo engano, é porque o servidor fez falsas afirmações, ele alterou dados para que houvesse a concessão da licença ou da autorização. Eu repeti, a caracterização do crime independe de ter sido efetivada o licenciamento ou autorização. Esse é o 66. O 67 é quando o servidor público concede uma licença, autorização ou permissão ambiental desacordo, fora das hipóteses legais. Ou seja, ele concedeu isso sem preenchimento dos requisitos legais. Aí vem a sua pergunta. Dolo ou culpa? Olha, o caput
É claro no sentido de que é dolo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o parágrafo único pune a culpa. Então vamos lá. O caput diz: se ele conceder licença, autorização ou permissão em desacordo com os dispositivos legais e tem agido com dolo, o fez com dolo, responde pela pena de 1 a 3 anos. Ana, mas não foi dolo. Ele concedeu em razão de uma imprudência, de uma imperícia dele, de uma falta de diligência, ele responde na modalidade culposa. Nós vamos repetir o que nós já falamos em algumas aulas. A modalidade culposa, ela vai existir desde que haja expressa previsão legal. O artigo 66 não trouxe a modalidade culposa, mas o 67 trouxe. Então, eu digo o seguinte: se o servidor, como regra, concede uma licença em desacordo com a questão ambiental, ele responde pelo caput do 67. Se isso ocorre de forma culposa, ele responde pelo parágrafo único do 67. E que a pena, evidentemente, é reduzida, né? Sem dúvida que quando há culpa, a pena é reduzida. Esses são os 2 crimes previstos na lei ambiental que exigem a presença do servidor público. Vamos para o nosso segundo quiz? Vamos lá? Qual crime ambiental abaixo não precisa ser praticado por servidor público para que possa ser caracterizado? Ou seja, qual crime abaixo que não é um crime funcional? Lembra que nós falamos em crimes ambientais e citamos 2 crimes, que é o 66 e 67 da Lei de Crime Ambiental, que exigem a qualidade de servidor público para que possam ser caracterizados. Então, o que a pergunta está, o quiz aqui, o que nós temos de pergunta é: qual dessas hipóteses não se exige a presença do servidor público para a caracterização do crime? Então, vamos lá. Letra A: fazer afirmação falsa em procedimento de autorização de licenciamento ambiental. Aqui existe a presença do servidor público, artigo 66 da Lei de Crimes Ambientais, falamos dele. Conceder licença em desacordo com as normas ambientais, aqui também exige a presença do servidor público, falamos dele. Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório. Por mais que se refira-se essa questão à lei de licitação, aqui também exige a presença do servidor público. Pichar edificação ou monumento urbano. Olha, a pichação, ela independe de ser servidor público. Ela é caracterizada crime independente de servidor público. Eles estão falando, mas a gente não viu sobre a questão da pichação. Não, nós não vimos, porque nós só estamos estudando os crimes praticados por servidor público. Pichar edificação ou monumento urbano não é crime que tenha que ser praticado necessariamente por servidor público. Então, a alternativa correta é a alternativa D. É a última alternativa. E por último, e não menos importante, nós temos a Lei 8.137, de 1990, que é a lei que traz os crimes tributários. Essa lei ela tem praticamente só 3 artigos, e dentro dos artigos, vários incisos, várias condutas típicas, que trazem crimes. Né? Nós temos o crime do artigo 1º, do artigo 2º, e no artigo 3º, a lei traz 3 incisos dos crimes praticados por servidores públicos contra a administração fazendária. E olha aqui, foi o que nós falamos. Aqui a administração fazendária, ela é também administração pública, mas num contexto de fazenda pública. Né? Aqui você tem um contexto que é o contexto da fazenda pública. Então, vamos aqui fazer uma leitura do 1º inciso do artigo 3º e a gente vai destrinchando um por um. Constitui crime funcional contra a ordem tributária. Olha aqui, aqui vem utilizando-se a expressão funcional que nós estamos falando desde a nossa primeira aula. Contra a ordem tributária, ou seja, um crime funcional tributário, além dos previstos no Código Penal. Lá no Código Penal, vocês vão se lembrar de um crime que nós falamos, que inclusive foi acrescentado por esse dispositivo, foi na nossa segunda aula, que foi o parágrafo único do artigo 316, parágrafo 1º, desculpa, do artigo 316. O 316 nós estudamos concussão, e no parágrafo 1º nós estudamos excesso de exação. Lembra disso?
que nós falamos que exação é exigir indevidamente o tributo. E nós falamos que o servidor público que exige tributo indevido, ou que exige tributo devido de forma vexatória, responde pelo chamado excesso de exação, que está lá no Código Penal. Então, aqui a lei é clara. Constitui crime funcional contra a ordem tributária, ela vem com 3 incisos, além dos previstos no Código Penal. Então, vamos lá. Inciso 1. Extraviar livro oficial, processo fiscal ou qualquer documento de que tenha guarda em razão de função. Sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente, acarretando pagamento indevido ou inexato de tributo ou contribuição social. Olha só, nós já vimos isso aqui, né? Nós já estudamos isso aqui. Lá no artigo 314 do Código Penal, foi nossa segunda aula, nós estudamos o chamado extravio de documentos. Nós tivemos esse estudo de extravio de documentos. Aí você me pergunta, mas Ana, e quando a pessoa vai responder por aqui ou vai responder pelo Código Penal? Até porque aqui a pena é de 3 a 8 anos. No Código Penal, a pena é de 1 a 4 anos. Ela vai responder aqui quando se referir a livro oficial, procedimento fiscal que tenha relação com a questão tributária, que tenha ocorrido na administração fazendária. Então, se o servidor público sonega um documento, extravia um documento que não tenha relação com a administração fazendária, que não tem relação com tributos, contribuições sociais, ele responde pelo 314. Agora, se tal sonegação, se tal extravio, se tal inutilização se dá aqui, referente à administração fazendária, referente a tributos e contribuições sociais, ele responde pelo artigo 3º, seu primeiro inciso da Lei 8.137 de 1990. O segundo inciso, ele traz figuras já vistas, já estudadas por nós na segunda aula. Ele diz assim: exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de iniciar seu exercício, para promessa, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social ou cobrá-los parcialmente, reclusão de 3 a 8 anos. De um grosso modo, nós podemos dizer que esse segundo inciso, ele juntou a concussão lá do artigo 316 do Código Penal com a corrupção do artigo 317 e trouxe para a área tributária e trouxe para a questão referentes a tributos. Olha só, relembrando, quando eu falo que você exige vantagem indevida, é o crime de concussão do 316. Quando você solicita, recebe ou aceita a promessa, é o 316, é o 317 do Código Penal. São 2 crimes distintos lá no Código Penal. Você tem a concussão e você tem a corrupção. Um está no 316 e outro no 317. O que o legislador aqui fez? Ele entendeu que, como eles tinham a mesma gravidade, ele trouxe no mesmo inciso, com a mesma pena. No Código Penal, eles têm a mesma pena. Desde 2020, a concussão, que foi com alteração do chamado pacote anticrime, publicado em 2019, a concussão tem a mesma pena da corrupção. Agora, aqui na lei tributária nunca foi problema, elas têm a mesma pena, de 3 a 8 anos. Lá no Código Penal, a pena é de 2 a 12 anos. Então, o legislador trouxe como mesmo crime, ele fez uma mistura entre concussão e corrupção e trouxe ambas aqui para o mesmo dispositivo, entendendo que aquele que exige, ou que solicita ou que recebe, estão no mesmo patamar, sendo enquadrados aqui como crime. Vamos de novo. Qual a diferença desse dispositivo para o Código Penal? A lei é clara aqui, ó. Para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social ou cobrá-los parcialmente. Ora, o legislador aqui, ele traz uma situação
específica em relação ao 316 e 317. Lá não diz necessariamente que é para cobrar tributo ou contribuição social para lançar ou deixar de lançar. Aqui é uma situação específica referente à questão tributária ou contribuição social. Ana, se a pessoa exige ou solicita ou aceita e não tem relação com a questão tributária, ela cai lá no 316 ou 317 do Código Penal? Sim, ela vai para 316, 317 do Código Penal. Aqui nós vamos ter a hipótese de quando há a exigência referente à solicitação, referente a tributo ou a contribuição social. Nós vamos ter aqui, aí vai ser a 8.137 no seu inciso 2º. E o inciso 3º, em que ele diz, também constitui crime funcional contra a ordem tributária, patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se da qualidade de servidor público, pena de 1 a 4 anos. Vocês perceberam como o legislador se preocupa com a advocacia administrativa, né? Nós temos ela prevista no 321, do Código Penal, nós temos ela prevista na Lei de Licitações, nós já falamos dela aqui hoje, e nós temos ela prevista na administração fazendária. Então, eu tenho 3 hipóteses de advocacia administrativa, com penas que variam. Por exemplo, essa aqui, a pena varia de 1 a 4 anos. Lá, aquela advocacia administrativa do Código Penal, que é o artigo 321, a pena é menor. A pena varia de 1 a 3 meses. Como é que a gente faz uma situação como essa? Nós vamos fazer o que nós estamos dizendo. Se essa advocacia administrativa, esse patrocínio de interesses privados, disser respeito a contratos e licitações a serem celebrados com o poder público, nós vamos para a lei de licitação. Se ocorrer na administração fazendária, nós vamos para a lei 8.137 do Código, 8.137/1990. Se não for específica nenhuma destas 2 situações, nós vamos para o 321 do Código Penal. Então, a advocacia administrativa, ela foi repetida diversas vezes. Precisava? Não. O 321 supria. O 321 supria, porque ele trabalhava com a administração pública como um todo. Mas, de qualquer forma, o legislador, talvez entendendo a importância do dispositivo, ele resolveu, por bem, trazer penas diversas para situações específicas e trouxe tanto na 8.137, na questão fazendária, e na 866, na que se refere à licitação. Relembrando que lá na licitação ela tem um requisito diverso, seria na hipótese de ter contrato que venha a ser invalidado com o poder público. A 321 refere-se, o 321 do Código Penal refere-se à advocacia administrativa na administração pública como um todo, e aqui no artigo, aqui no inciso 3, refere-se à administração fazendária. Vamos para o nosso último quiz? Vamos lá? Responde por crime funcional contra a ordem tributária o servidor público que aceitar ou exigir vantagem devida para deixar de lançar tributo, sim. Patrocinar interesse privado perante a administração pública. Para que essa alternativa fosse correta, deveria constar a administração fazendária. Abandonar cargo na administração fazendária fora dos casos previstos em lei. Aqui ele vai responder pelo abandono de função lá do Código Penal, mas não é um crime funcional contra a ordem tributária. Lembra bem, olha, a alternativa B, para que ela ficasse correta, ela teria que ser patrocinar interesse privado perante a administração fazendária, para que fosse um crime contra a ordem tributária. Extraviar documentos que tenha guarda em razão da função, desde que seja para processo administrativo fiscal. Então, a alternativa correta é a letra A. Aceitar ou exigir vantagem indevida para deixar de lançar tributo. Bom, nós encerramos nossa 4ª aula, relembrando que nós vimos 3 leis especiais. Foi a Lei de Licitação, a Lei de Crime Ambiental e a Lei de Crime Tributário, e todas trazem também crimes praticados por servidores públicos contra a administração pública, administração ambiental ou administração fazendária. Nós vimos aqui nessas aulas, nessa aula de hoje, apenas os crimes em que se exige
a qualidade de servidor público como sujeito ativo para que possa ser caracterizado, para que possa ser tipificado o crime. Então, nós encerramos hoje essas leis especiais. Na quinta aula, nós vamos estudar apenas uma lei, que é a Lei de Abuso de Autoridade 2019, com entrada em vigor em janeiro de 2020, que é uma lei tipicamente de crimes praticados por servidores públicos, agentes políticos, agentes públicos como um todo. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV Justiça no YouTube, TV Justiça Oficial.